Olá! Esta semana, aqui conosco, o professor Nilo Cruz. E hoje, quarta-feira, este aqui é o vídeo de número 2. Se você, gestor ou licitante, perdeu o primeiro vídeo, eu super recomendo. Pause este aqui e vá lá acompanhar este conteúdo que está riquíssimo. E este aqui no vídeo de número 2, eu tenho que aproveitar essa agenda aqui, pois, assim como anunciado ontem, eu quero falar sobre erros, né? E essa palavra é pesada, mas eu tenho que aproveitar aqui o professor Nilo justamente para perguntar, né, professor? Quais os erros mais comuns aí que o senhor verifica como professor de licitações e também como auditor da CGU? Por favor, o espaço é seu. Ricardo, um erro recorrente, né, que eu costumo presenciar, costumo olhar nos pregões eletrônicos, ocorre quando o pregoeiro ele se ausenta da sessão sem avisar para os licitantes quando vai retornar. Costumo chamar esse pregoeiro de pregoeiro mestre dos magos, né? Os licitantes ficam sem nenhuma orientação, né? Às vezes a sessão começa às 10 horas da manhã, a sessão está marcada para iniciar às 10, chega o horário do almoço, a sessão é suspensa para o almoço, retorna de tarde, às vezes o pregoeiro não consegue concluir a sessão no mesmo dia. E a legislação, a jurisprudência, a boa prática manda que o pregoeiro, ao suspender a sessão, informe aos licitantes quando vai retornar. Ou então, se ele não souber ainda quando ele pretende retornar, que ele avise com 24 horas de antecedência no chat quando vai retornar. Acontece que não raramente, infelizmente, isso não é raro, é até muito comum, os pregoeiros simplesmente se ausentam da sessão e não avisam quando vão voltar. E aí não, né, é muito comum um aluno chegar para mim, professor, eu estava participando da sessão, o pregoeiro sumiu, quando eu fui consultar agora, a sessão já acabou, eu não sei o que aconteceu. E quando eu vou consultar a licitação lá, eu falo, meu amigo, a licitação já foi homologada. Professor, mas como? Eu não sabia, eu não sei que dia que ele, não sabia que dia que ele ia voltar. Então, esse é um problema muito comum e realmente eu tenho insistido muito nisso, para realmente criar uma cultura. O pregoeiro tem que avisar quando ele vai retornar. Ninguém o obriga a concluir a licitação no mesmo dia, né, em que a sessão foi aberta. Às vezes é humanamente impossível. A gente pode estar falando, às vezes, de uma licitação com 200 itens, 300 itens, uma licitação em que o pregoeiro obrigatoriamente tem, às vezes, que fazer uma diligência, fazer a confirmação de um atestado de capacidade técnica com uma fonte externa. Mas ele tem que avisar, vamos suspender a sessão hoje, às vezes até para o almoço, né, Ricardo? Vou suspender, vou almoçar, retorno às 2h30. Né, professor? Então, esse é um problema, infelizmente, muito recorrente. O outro problema muito recorrente também é a pesquisa de preços, ainda na fase interna, a pesquisa de preços feita exclusivamente com fornecedores, via cotação sem a devida justificativa, né? Sem a devida justificativa. Existe uma diretriz muito clara, né, de regulamentação no âmbito do Poder Executivo Federal, existem atos normativos próprios em várias esferas, de vários poderes, né, sempre, e a jurisprudência também caminha sempre para priorizar os preços que são praticados no âmbito de órgãos e entidades da administração pública. Essa, inclusive, é uma própria diretriz da Lei 14.133 e da regulamentação que foi a ela dada no âmbito do Poder Executivo Federal. E aí, não raramente, né, você vai olhar a instrução de processo de contratação, você percebe que em vários deles a pesquisa de preços é feita a partir exclusivamente de cotações no mercado. E aí o aluno me pergunta, professor, mas eu fiz uma pesquisa via cotação de mercado, peguei 3 cotações. Isso é muito problemático para mim, eu devo me preocupar muito com isso? Olha, depende. Se você fez uma pesquisa via cotação, fez 3 cotações e ao fim e ao cabo, no final da licitação, você acabou adjudicando o objeto por um valor que é compatível com o valor que é praticado no mercado, você não vai ter um grande problema perante o órgão de controle. Eu acho que, no máximo, o órgão de controle vai expedir uma recomendação, uma ciência, para que você, doravante, dali para frente, observe os parâmetros, né, de, na pesquisa, tentar buscar o preço que é praticado no âmbito de outros órgãos. Agora, a gente tem que ter em mente um risco enorme que tem nisso. Se você faz uma pesquisa só via cotação,
recebe 3 cotações com o preço inflado, realiza o procedimento licitatório. Tem que se lembrar que aquele preço, a média que você obteve, é o teto que você tem para você adjudicar. E adjudica um objeto com sobrepreço, que vai gerar um contrato com sobrepreço, que uma vez executado vai gerar dano ao erário, aí você pode ter problema com a pesquisa, né? Então, sempre a diretriz tente fazer a sua pesquisa a partir de preços praticados no âmbito de órgãos e entidades da administração pública. Você pode buscar no painel de preços, existem algumas soluções de mercado que fazem isso. Você pode procurar no sistema do Tribunal de Contas local. Muitos tribunais de contas espalhados pelo Brasil obrigam, né, os seus jurisdicionados a colocar os seus contratos nos murais de licitações de contratos. Você pode procurar atas de registro de preços na internet. Não vai ser a solução para tudo, mas quando você fugir dessa regra, você faz a justificativa. Às vezes o aluno vira para mim e fala assim: professor, eu procurei o preço da resma de papel lá no painel de preços e estava muito baixo, eu moro no interior do estado, a resma aqui no meu município é R$29 do papel A4 branco. Tá, então você mescla, pega do painel com uma cotação local. Se for muito discrepante, justifica e faz sua cotação. Mas essa não vai ser a regra. Essa vai ser a exceção. Essa é a exceção da regra, exato. Na maioria das vezes você tem que buscar preços praticados no âmbito de órgãos e entidades da administração. Então esse é um erro muito comum, e é um erro que eu sempre gosto de citar porque ele tem um impacto objetivo no resultado, né? Ele prejudica o órgão e ele potencialmente, né, ele sujeita tanto o pregoeiro como eventualmente o gestor a uma responsabilização perante um órgão de controle. Perfeito. Professor, você citou aí algumas vezes, né, como os alunos, e eu sei que tem muita gente, assim como no primeiro vídeo, e está curiosa aí, puxa, como que eu faço para ter aula com o professor Nilo? Está aparecendo aí, ó, Instituto Certame, tem lá uma agenda aí com o professor. Eu acho que já é notório para todos, quem ainda não conhecia o professor Nilo, o quanto ele domina o assunto licitações públicas aí, professor. Eu tenho que mencionar isso, e também da primeira parte aqui que você mencionou sobre o pregoeiro mestre dos magos, né? Eu tenho que citar isso, porque senão depois eu apanho aqui também do marketing da Forset. A Forset é uma empresa de tecnologia, e um dos produtos que foi criado aqui foi justamente por conta disso. Daí a gente brinca, porque realmente é comum acontecer, né? Acaba a pessoa, o licitante, né, se vê frustrado aí em participar de um processo, justamente por aconteceu da forma como o senhor narrou aí. Ele estava até participando do certame, mas de repente, olha, já está na fase de homologação e passou para o segundo colocado, passou para o terceiro, eu nem fiquei sabendo de nada, porque ele desistiu, entrou lá nos afazeres. Hoje já tem aplicativo para isso aí, viu, professor? E foi justamente para solucionar um fato como esse aí. Tinha muita gente perdendo o time da licitação e até mesmo desistindo, que eu acho que é ruim para ambos os lados, né? Tanto para a administração como para o próprio licitante aí, né? Isso daí acho que dá para criar uma série, viu, professor? Pregoeiro, mestre dos magos aí, com certeza dá para fazer um filme aí. Professor, o tempo não está nos ajudando muito, mas eu tenho que finalizar aqui, né, perguntando para você, aproveitando essa agenda aí, sobre a gestão contratual, né, que isso ainda, pelo menos do lado de cá, a gente vê como um tabu aí para os licitantes, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse deixar aqui para a gente dicas, né, que o senhor pode deixar aí tanto para os licitantes ou até mesmo para os gestores públicos sobre a gestão dos contratos. Por favor, professor. Eu vou destacar na questão da gestão e fiscalização contratual, especialmente os contratos que envolvem terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra. É claro que para uma aquisição, né, uma compra, uma obra, a execução do objeto é importante. Numa terceirização, a execução do objeto é igualmente importante. Quem contrata a limpeza, quem terceiriza a limpeza, quer que realmente o ambiente de trabalho esteja limpo. Quem contrata a segurança quer trabalhar, né, sem muita preocupação com relação à violência. Mas eu destaco especialmente a terceirização com dedicação exclusiva de mão de obra, porque é nesse tipo de objeto em que a administração fica sujeita à responsabilização subsidiária em âmbito trabalhista e solidária em âmbito previdenciário.
Então, especialmente a fiscalização administrativa desse tipo de contrato, verificar o fiscal administrativo, no caso, verificando se a empresa realmente está cumprindo com suas obrigações trabalhistas junto aos empregados, né, que laboram lá no ambiente do órgão contratante, pagando adicional noturno, pagando adicional de insalubridade e periculosidade, concedendo EPI para os funcionários. Isso é muito importante. E tão importante quanto isso também é verificar a questão do cumprimento da obrigação previdenciária, recolhimento do INSS, recolhimento do FGTS, porque esse obreiro, essa pessoa, uma vez identificando, né, que a empresa está falhando com relação a isso, pode buscar a Justiça do Trabalho e o órgão público também pode ser responsabilizado, subsidiário solidariamente, conforme o caso. Como dica para executar essa fiscalização desse tipo de contrato de maneira bem razoável, eu sugiro que se siga a fiscalização por amostragem, que é preconizada na IN5, da SEGES, né, do Ministério da Economia, lá do governo federal. A IN5 2017 é uma IN amplamente adotada, embora ela expressamente só se aplique ao Poder Executivo Federal, ela tem sido adotada como parâmetro normativo por outros órgãos. Eu sempre sugiro, quem trabalha em prefeitura de pequeno porte ou governo do estado, em que ainda não há um ato normativo próprio relacionado à fiscalização desse tipo de contrato, eu sugiro sempre que o aluno procure em N5 de 2017, dê um Ctrl F no computador, mande buscar e digite amostragem, porque lá tem as dicas de como fazer essa pesquisa dos recolhimentos de FGTS, dos recolhimentos de INSS, por amostragem. Você não precisa juntar, são 250 motoristas lá da Universidade Federal. Você não precisa juntar os 250 todo mês para ver se a empresa está recolhendo o FGTS do pessoal. Mas você tem como fazer uma amostragem de modo que num período de um ano e meio, você consiga fiscalizar de todo mundo. Então essa é a dica que eu dou. Eu acho que a gente tem como fazer isso de forma relativamente simples. Exatamente. Da forma como o senhor coloca, né? Cabe muito bem aí aquela frase, né? Não precisa reinventar a roda. Aí o senhor mesmo colocou, é um F5. Ele justamente já vai te auxiliar aí. Você uma pequena pesquisa num documento que já muda toda a história aí, né, professor? Por amostragem. Então, que talvez fique o destaque aí para esta palavra aí. Professor, olha, infelizmente o horário, não sei o que aconteceu, mas voou aqui. Foi um prazer entrevistá-lo. Eu tenho certeza que será a primeira de muitas. Tá aparecendo aqui, quer entrar em contato com o professor, acompanhe a agenda dele aqui no Instituto Certame. Em breve, espero entrevistá-lo novamente, quem sabe nos eventos presenciais, para que a gente possa fazer e dar continuidade, né, a essa temática que é sempre atual aí. Se você puder fazer as considerações finais, professor, por favor. Ricardo, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, agradecer a você, a Forset, a toda a sua equipe, e me colocar à disposição em outras oportunidades. Pode ficar à vontade, pode contar com a gente. Perfeito, professor. Foi um enorme prazer, onde eu reforço aqui que por todo o time, todo mundo estava aguardando, ansioso aí, a sua vinda. E por falar em reforçar, né, com a vinda do professor Nilo Cruz, eu reforço o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professor. Obrigado, um abraço.